Olá, boa tarde, tudo bem? Eu sou a Adriana Paixão, terapeuta transpessoal sistêmica, e eu tô aqui hoje pra gente bater um papo sobre os benefícios que a constelação pode trazer para nós e em que campos que ela pode atuar. Então o pessoal tá entrando, a Luciana, o Alan, boa noite pessoal. Lu, parabéns, feliz aniversário. Lu fez aniversário essa semana. Então a gente vai bater um papo hoje. Eu tenho tocado algumas lives no Instagram do Espaço Evolução do Ser, né, com os terapeutas que atendem lá. E agora eu vou iniciar esses bate-papos aqui também no meu Instagram, falando um pouquinho de algumas técnicas, de alguns assuntos. Então eu tô aqui hoje pra gente falar sobre constelação. Algumas pessoas têm dúvidas, outras pessoas já passaram pelo processo de constelação. E agora, nesse período que nós estamos em casa, estamos fazendo constelações online. Eu já fazia essas constelações online, individual, com alguns clientes que eu atendo fora de São Paulo, fora do Brasil. E nós estamos estendendo para constelações em grupo online também, tem dado super certo. A gente fez uma recentemente, se eu não me engano, há 15 dias atrás. Deixa eu olhar aqui no calendário, porque a gente fica em casa, a gente perde meio que a noção do tempo, né? No dia 11 a gente fez uma constelação online bem legal, com um grupo, né? E aí eu tô aqui hoje pra gente conversar um pouquinho sobre. Yolanda, boa noite. Boa noite quem tá entrando. Então vamos lá, né? O tema principal dessa constelação, né? Dessa live é o que pode ser tratado através da constelação, né? Existe uma dúvida aí, algumas pessoas têm um impacto já quase que imediato quando passa por um processo de constelação. Algumas pessoas relatam que às vezes não teve um retorno e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Memphis, boa noite quem tá entrando. Esse início aí de noite, né, dessa sexta-feira. Então vamos lá, vamos começar. O que é constelação, né? Bom, todos nós, né, como seres humanos, a gente tem uma necessidade de pertencer ao lugar que a gente está. Então, quando a gente entra numa empresa, a gente tem uma necessidade de pertencer àquela empresa. A Sandra também está entrando. Isso, legal. Boa noite. E na nossa família também, no ambiente escolar, enfim, onde a gente chega, a gente tem uma necessidade de pertencer. Só que essa necessidade de pertencer, ela é além do físico. Nós temos uma necessidade de pertencer emocionalmente a algum lugar, né? E às vezes a gente se sente deslocado em alguns lugares. E inclusive, principalmente, né, algumas pessoas dentro do ambiente familiar. Isso pode acontecer por diversos fatores, aí é necessário olhar caso a caso, pessoa a pessoa. Às vezes porque algum membro daquela família foi excluído ou se excluiu daquela família, né? Por algum motivo, é o mais comum. De repente a pessoa não seguiu as diretrizes daquela família e aí ela acabou se sentindo excluída e acabou saindo. Ou pessoas de questões de imigração, né? O país tem muitos imigrantes aí de décadas atrás e às vezes ficou algum familiar para trás. A Mayara também acabou de entrar. Boa noite, Mayara. Então, às vezes ficou algum membro para trás e essa pessoa veio e vem aí nessa sensação de alguma coisa tá faltando, né? Alguma coisa falta. Ou algum antepassado nosso que acabou não nascendo também pode gerar essa sensação de que falta algo, que eu não pertenço, porque a gente acaba de alguma forma honrando aquele representante ali, né? Aquela pessoa que de alguma forma se sentiu excluída, tá? Então, às vezes acaba na vida daquela pessoa se repetindo alguns padrões que nem sempre a gente entende de onde vem, né? Como acontece. Então, é muito comum
ai, na minha família existem várias pessoas, várias mulheres que acabam se separando em um determinado tempo de relacionamento, ou eu acabo atraindo relacionamentos adoecidos, parecidos com algum familiar meu, ou eu estou numa empresa e todas as empresas que eu entro sempre acaba acontecendo algo comigo. Então a gente consegue olhar tudo isso através da constelação. E a constelação, ela foi trazida, a Elô também acabou de entrar, legal, a Kelly, boa noite, pessoal. Então, voltando aí ao nosso tema, né, o pessoal entra, acaba me empolgando, dando boa noite e fugindo do assunto. Então eu vou focar aqui e vou tentar não olhar quem tá entrando, tá bom? Então quem for entrando, boa noite, pessoal. Então, como é que funciona, né? A constelação, né? A aplicabilidade dessa terapia, tá? Ela inicialmente foi trazida pelo Bert Hellinger, observando aí, né, alguns atendimentos em consultório que ele prestava aos clientes dele, e ele começou a perceber que mesmo com os atendimentos em consultório, às vezes algumas questões acabavam não evoluindo. E ele começou a observar que essas pessoas traziam alguns padrões e tinha ligação com a ancestralidade dele, né, daquela pessoa que ele estava tratando. Então, no livro As Ordens do Amor, do Bert, ele fala de 3 pilares, tá? Que, se a gente for estudar, isso é bem antigo, inclusive. É a questão do pertencimento. Então, todos nós temos a necessidade de pertencer a algo, tá? Aquele sistema. O segundo é a hierarquia. Então, quem veio primeiro, né? A gente fala na constelação que é o maior, e quem veio depois é o menor, né? E aí eu já vou explicar um pouquinho como que funciona esse conceito. E o equilíbrio entre dar ou receber. Então, como que é essa questão do maior e do menor, né? Às vezes, na nossa família, por conta das necessidades do dia a dia, né? E ultimamente até por conta dessa questão da gente estar mais em casa, às vezes a gente acaba assumindo papéis que não são nossos. Isso é bem comum. Então, às vezes a gente tem um pai ou uma mãe nosso que está ali naquele ambiente, que é mais velho que nós, né? Que deu a vida pra gente. Então, eles são maiores que a gente, eles vieram primeiro que nós. E por conta da necessidade de alguma questão de saúde, enfim, a gente acaba se colocando numa posição de maior do que eles, né? E isso gera um desequilíbrio intenso. Por quê? Porque a gente sai do nosso lugar. Então, a gente já não pertence mais ao nosso lugar de filho e a gente acaba trocando um papel com essa pessoa, com esse familiar, e acaba sendo pai ou mãe daquela pessoa. E esse desequilíbrio, ele reverbera em todo aquele sistema. E todas as outras pessoas que fazem parte daquele sistema acabam sentindo também esse desequilíbrio. Isso gera conflitos com os nossos irmãos, com os nossos pais. Olha, mais gente entrando e eu de novo olhando. Fernanda entrou, a Luciene entrou, a Fátima, saudade de vocês, boa noite. Quem mais? Maila também entrou, boa noite, pessoal. Então, esses desequilíbrios, eles geram conflitos, né? Então, às vezes a gente vê ali uma queixa de um pai ou de uma mãe falando, nossa, mas agora que eu cheguei em determinada idade, meu filho quer mandar em mim, acho que é meu pai, acho que é minha mãe, enfim, né? É muito comum. E esse desequilíbrio, ele pode gerar conflitos que reverberam, inclusive, em outras relações que a gente tem. Então, você imagina um casal que tem um filho pequeno, e aí um dos dois acaba sendo pai ou mãe dos pais, né? E aquele relacionamento que a gente está vivendo ali, né? A gente está casado com aquela pessoa, que a gente tem um filho, e daqui a pouco a gente acaba trazendo um outro filho para aquela relação. E nem sempre o nosso parceiro, né, olha aquela outra pessoa como filho. Então, pode gerar aí um conflito naquele relacionamento atual que nós estamos. E também,
aquela família, aquele nosso pai, aquela nossa mãe, eles têm o relacionamento deles ali conosco, né? E isso acaba criando situações que muitas vezes reverberam nas gerações futuras, né? E a gente acaba gerando esse desequilíbrio e fica com uma carga maior do que a nossa. Então, na constelação, a gente trata exatamente esses pontos. Então, esse equilíbrio entre dar e receber, qual é o meu lugar naquele sistema. Também é muito comum acontecer dentro do ambiente corporativo. Às vezes a gente tem um determinado cargo, algumas pessoas têm uma energia maior de liderança e acaba assumindo a liderança da onde ela está, mesmo sem ser o líder daquele lugar. E aí, de novo, conflitos, né? A gente acaba tendo ali uma carga maior do que a gente deveria ter e a gente se sente deslocado daquele ambiente. Então, a constelação pode tratar tudo isso, padrões repetitivos de problemas de saúde na família. Por exemplo, tá? No sistema que eu pertenço, em uma das partes, eu tenho uma questão que traz nesse sistema o Alzheimer, por exemplo. E no sistema também do meu esposo existe esse padrão. Então, quando a gente olha para isso e gera um equilíbrio ali, né, naquele nosso sistema que nós estamos gerando agora entre eu e meu marido, a probabilidade desse padrão se repetir nas gerações futuras diminui. É claro que cada um de nós tem um desafio de vida, cada um de nós viemos com um planejamento de vida que pode acontecer. Mas se for potencializado por um desequilíbrio desses sistemas, né? Isso pode gerar um efeito futuro ali para o meu filho, para o meu neto, para o meu bisneto e assim vai. Então a constelação ela permite que a gente pare, olhe para essas dinâmicas, cada um de nós se coloque no seu lugar, né? E fique mais leve para cada um desses representantes aí, desses participantes desse sistema. Então, basicamente é isso. Então, por que algumas pessoas, às vezes, traz, né, o assunto, mas eu fiz uma constelação e eu não senti essa reverberação. A constelação ela tem um tempo para reverberar e também tem uma consciência nossa que precisa ser trabalhada, né? Se eu tenho uma crença dentro de mim, de que eu fui vítima ali na minha infância, que nada deu certo, e eu trago isso para o meu novo relacionamento e acabo repetindo inconscientemente aquele padrão nessa nova família, né? Isso vai continuar. Então, quando a gente constela, o ideal, né, não é só a constelação, mas sim a gente passar por um processo terapêutico também à parte, né? Com psicanalista, com psicólogo, enfim, para ver, né, como que a gente funciona, como que a gente reage àquelas dinâmicas. A constelação ela tem muito mais efeito. Por quê? Porque a constelação ela vai trabalhar esse equilíbrio em cada sistema. A Vanderlei também acabou de entrar, legal. Boa noite, pessoal. E além de gerar esse equilíbrio, a gente vai ter consciência de como a gente poderia agir de forma mais funcional na nossa vida. Então é exatamente esse ponto aí que é o principal, a gente ter consciência de como a gente age nessas dinâmicas, para que a gente evite de repetir esses padrões. E se acontecer de eu perceber que eu estou repetindo esse padrão, eu posso recorrer à constelação para me auxiliar a equilibrar esse padrão e trazer o equilíbrio para aquele sistema que eu pertenço, tá? Eu trouxe aqui hoje um oráculo que é bem legal, né, pra gente trazer uma mensagem aqui para esse nosso bate-papo, que é o oráculo sistêmico, que é da Rosiane de Paula, tá? Quem quiser seguir ela também aí ela tá no meu Instagram. Então esse oráculo aqui é bem legal. No final do bate-papo eu vou tirar uma cartinha. E eu gostaria de
ver se vocês têm alguma dúvida, se ficou claro o que eu trouxe aqui para vocês. A constelação, bom, a Memphis perguntou aqui, a constelação deve ser feita então por psicólogos? Não. Pode ser aplicado sim, né? Por psicólogos, por qualquer pessoa que tenha feito o curso de constelação, tá? Quando a gente estuda a constelação, a gente estuda pela vida toda, né? É importante isso, mas não necessariamente por um psicólogo, tá? Eu sou terapeuta transpessoal sistêmica, psicanalista, e eu aplico constelação. Como que ela tá rolando de forma online, tá? Olha, uma pessoa aqui, Li Valente, falou que constelou com a Vanderly. A Vanderly também é consteladora. É incrível a constelação, a Vanderly também já me constelou. Gratidão, Van. Deixa eu ver o que mais que veio aqui. Bom, foi só isso mesmo. E na constelação, em consultório, eu aplico a técnica com bonequinhos ou com âncoras de solo, né, que são... Tem pessoas que fazem com pezinhos, né, eu faço com pezinhos parecendo palmilha de sapato, né, e aí a gente faz uma dinâmica que a pessoa que tá ali com aquela queixa acaba pisando em cima daquele pezinho que representa um membro daquela família, e a pessoa sente, é bem interessante. E também utilizo os bonequinhos, né, ó, tem os bonequinhos, eu uso Playmobil, mas tem gente que usa outros tipos de bonequinhos, né? Tem uns de madeirinha, tem uns de plástico, tem pessoas que utilizam pedras, enfim, a gente pode usar qualquer objeto para representar, né, aquela energia e traz aquela informação da psique daquela pessoa, tá? E do campo também daquele sistema. E na forma online, eu também utilizo, né, os bonequinhos individualmente. E agora estamos estendendo para constelações em grupo. Eu tenho feito pelo Meeting. E aí a gente traz um assunto, né? Uma pessoa ela é constelada e aquelas pessoas que estão ali naquele fórum online acaba representando algumas pessoas, algumas energias ou funções daquele sistema da pessoa que está sendo constelada, e o efeito também é o mesmo, como se a gente estivesse em grupo ali pessoalmente. A outra constelação que a gente faz é em grupo, com pessoas, num ambiente, né? Que no momento a gente não está conseguindo fazer por conta de estar em casa, né? E aquelas pessoas também representam algumas energias ou funções daquela família, tá? E tem um efeito sim, desde que a pessoa que esteja sendo constelada, ela esteja aberta para olhar aquelas questões. Deixa eu ver, tem mais coisa escrita aqui. Eu também chorei muito na constelação da Adriana. Ai, mãe, o pessoal não vai querer vir, que o pessoal vai falar assim, ai, eu vou lá para chorar. Bom, gente, é natural sim a gente chorar durante a constelação, porque mexe muito no nosso emocional, né? Traz muitas questões profundas e a gente sente. Uma outra constelação que eu tenho feito bastante, que inclusive é uma das maiores procuras que as pessoas têm comigo, é a constelação do mapa natal. Eu vou mostrar aqui para vocês a mesa que eu utilizo, tá? Então, as pessoas que fizeram o seu mapa com seus astrólogos aí, né? Inclusive, daqui a pouco, às 19h10, eu estarei lá no Espaço Evolução do Ser, no Instagram. Então, quem não segue a gente lá, corre e segue a gente, porque a gente vai ter uma live lá com o João. O João, ele é astrólogo. Então, como é que funciona? Você procurou seu astrólogo, fez seu mapa, e o astrólogo falou, olha, você precisa trabalhar isso, isso, isso no seu mapa. Alguns astrólogos trabalham com florais e outros astrólogos usam outras técnicas, e dá para usar diversas técnicas para trabalhar o mapa, porque o mapa natal é o gráfico, né, do nosso planejamento aí que a gente tem de vida. E a gente pode também trabalhar algumas questões de desafios do mapa e até de consciência de algumas energias do mapa através da constelação do mapa. Ó. Eu utilizo essa mesa,
a gente posiciona aqui, né? Eu tenho deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês alguns elementos que vão representar energias de planetas, ó. Marte, tá vendo? O Sol. E a gente posiciona nessa mesa o mapa da pessoa, né? E a gente vai constelando casa por casa. É fantástico, é incrível, né? Quem passa pela constelação do mapa, né? Quem já passou sabe como é que funciona, tem um super retorno. Conforme a gente vai constelando, a gente vai trabalhando a consciência da pessoa referente às energias, tá? De cada casa, e tem um retorno bem benéfico aí na vida da pessoa, né? Trabalha bastante essa questão de desafio e da pessoa enxergar as potencialidades dela, né? Então, a gente pode trabalhar dessas formas. Questões de saúde, né? Eu já constelei questões de saúde, também tive um super retorno. Questões de saúde que me afetaram por bastante tempo e que quando eu fui ver, vinha lá da minha bisavó e assim ia, né? E eu tava aqui honrando, né, aquela energia. O que mais? Deixa eu ver o que mais que o pessoal tá escrevendo aqui. A constelação pode ser em grupo? Sim, sim. Pode ser em grupo, quando a gente voltar aí no contato pessoal, a gente pode fazer em grupo, numa sala com algumas pessoas. E aí a pessoa que vai constelar, ela vai escolher uma pessoa que vai representar ela naquela dinâmica. E também a gente, durante a dinâmica, a gente traz ali algumas pessoas para representar a mãe, o pai, né? Ou se for uma constelação empresarial, alguém ali daquela empresa, o líder, enfim. Então aí depende do que vai ser constelado. Ou agora nós estamos fazendo, inclusive segunda-feira, eu vou fazer uma constelação em grupo, online, através do Meeting. Quem quiser participar, olha aí nas postagens que eu fiz no Instagram, tem as orientações de como participar dessa constelação que vai rolar na segunda-feira, tá? E como que eu tenho feito de forma online com pessoas? Para que a gente continue aí, né, trabalhando de forma mais, como se a gente estivesse ali simulando, né, um pessoal ali, um contato pessoal numa sala, eu também utilizo os bonecos. Eu trabalho com um tabuleiro, e aí posiciono os bonecos, e cada pessoa que representa cada elemento daquele sistema, daquela pessoa que está sendo constelada, também fica nesse tabuleiro, e a gente vai posicionando ali, tá? É bem interessante, então quem quiser participar, na segunda-feira, às 19 horas, constelação online. A constelação do mapa astral pode ser em grupo? Ah, agora eu entendi. Tá. Pode ser em grupo. Eu já participei com outro constelador, né? Constelando um aspecto do mapa em grupo. Mas eu, particularmente, o meu trabalho, eu tenho tocado ele nesse mapa aqui, ó. Tá? Individual. E a gente passando casa por casa, tá? Até porque a constelação do mapa, ela leva um pouquinho mais de tempo, né? E eu ainda não toquei ela, né, constelando o mapa inteiro, né, com as 12 casas, com mais os planetas, com mais os elementos em grupo, né? Precisaria ter uma sala um pouco maior para fazer isso. Então eu faço individual, tá bom? Que mais? Quem falar? Ela falou que quer, legal. Qual a técnica seria mais indicada para descobrir a missão de alma? Bom, a nossa missão de vida, a constelação pode ajudar? Pode, como a mesa radiônica, a mesa quantiônica, enfim, diversas técnicas que tem por aí. Porém, a nossa missão de vida é algo muito interno nosso, né? Ele fica muito lá dentro de nós. E só a gente consegue achar a nossa missão de vida. É claro que o mapa natal dá pistas, um movimento de constelação mexe em alguma coisa aqui dentro que acaba aflorando aquilo, né? Enfim, mas a gente que consegue encontrar isso, tá? E como que a gente consegue encontrar isso? A forma mais ideal, né, é a gente se conectar conosco mesmo. Então, através de um processo meditativo, através de um processo de psicanálise, né, porque a psicanálise a gente vai trabalhar o inconsciente da pessoa,
a pessoa tem a oportunidade de refletir em cima dos processos dela e a gente consegue encontrar isso que vem de dentro de nós para fora, tá? Mas também a constelação pode ajudar, porque se a gente está fora do nosso lugar no nosso sistema, se a gente está posicionada, né, em outros lugares, ou a gente se sente preso em algum membro daquele sistema, fica difícil da gente se conectar com a gente, porque a gente está fora de lugar. E às vezes a gente está preso em alguma dinâmica adoecida, até a gente conseguir se interiorizar fica um pouco mais desafiador, tá? Então, essas técnicas, elas ajudam a gente se posicionar no nosso lugar, limpar o nosso campo energético. Aí eu já tô falando de outras técnicas, como uma limpeza energética, por exemplo. E aí, quando eu tô dentro de mim, né? Quando eu sou quem eu sou, no meu lugar, aí eu consigo encontrar qual que é a minha missão de vida. A Vanderly falou que travou. Gente, vocês estão me ouvindo? Manda um joinha aí se alguém estiver me ouvindo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu olhar aqui. Voltou? Todo mundo ouviu o que eu falei? Dá um joinha quando eu falei da missão de vida, porque a Van falou que tinha travado. Ah, legal, pessoal. Legal. Tem mais alguma pergunta, alguma dúvida? Vamos lá, gente. Vamos aproveitar. Tem mais algum constelador aqui nessa live, além da Vanderly? A Jéssica também acabou de entrar. Gente, quem pegou essa live a partir de agora, eu vou deixar ela disponível no Instagram para que vocês possam assistir depois, tá bom? Então, dá para dar uma olhada no que já foi dito. Essa é a minha primeira live solo aqui no canal, então a gente fica, né, um pouco, né, fora, porque eu tenho o costume de fazer com outras pessoas, então a gente vai interagindo, e aí fica que nem um bate-papo. E eu tô aqui hoje aqui no canal, sozinha, alternando entre ver quem tá entrando, quem tá mandando mensagem. Então, vamos lá. Mais alguém tem dúvidas? Senão eu vou tirar a cartinha pra gente ver aqui o que vem pra gente de dica, né? Pra gente refletir aí durante a semana. E quem quiser participar da constelação, vem conhecer. Se já tiver algum constelador que constele, quiser ver como que a gente tá tocando essa constelação online, tô super aberta. Se quiser marcar pra gente bater um papo também, fazer uma constelação individual é bacana. Deixa eu ver, a Memphis mandou aqui, ó. A constelação para animais é indicado? Memphis, eu não tenho estudo com animais. O meu foco é tratar pessoas, tá? Então, aí seria legal você procurar um constelador de animais. Inclusive, se eu não me engano, tem um livro que foi escrito. Eu sou péssima com nomes, eu não vou lembrar o nome dele, mas depois eu posso te passar no direct o contato, falando sobre isso. Porém, pelo pouco que eu entendo sobre animais, os animais têm uma consciência mais coletiva, né? E o ser humano uma consciência mais individual ali dentro daquele sistema. E a gente sabe que os animaizinhos, eles acabam repetindo o padrão dos tutores, tá? Então, quando a gente tem algum desafio assim, e principalmente fazendo um paralelo com as crianças, com os filhos, então, quando tem uma questão com a criança, com o filho, eu indico para constelar os pais. Então, quando é alguma questão com o animal, o ideal é constelar o tutor, tá? Porque provavelmente o animalzinho tá passando por aquele desafio ou alguma situação por conta de alguma questão que o tutor precisa olhar para ele, tá? E assim também se estende aos pais. Se tem alguma situação desafiadora com meu filho, dependendo da idade da criança, é claro que se a criança tem uma idade um pouco mais avançada, aí a gente constela a criança, mas o ideal é sempre começar pelos pais. Então eu também estendo isso, o melhor é começar pelo tutor, tá? Quem mais? Vamos lá. Tem mais alguma dúvida? Alguma questão? Mas, Memphis, se eu esquecer de te passar esse livro que lançou, me chama lá no direct que eu te passo, tá bom? Eu vou dar uma procurada aqui, eu tenho. Outro dia eu tava até vendo
um vídeo dele no YouTube, ele falando sobre isso. Ele fez o lançamento do livro dele recentemente aqui na Livraria da Vila. Então tem o livro falando sobre isso, sim, tá? Eu acredito que o caminho, né, seria um curso de constelação e depois focar nessa questão de animais. Assim como a galera que trabalha no direito, né, sistêmico, então eles começam a fazer um curso de constelação e foca no direito sistêmico. É claro que também hoje o direito sistêmico está bem estruturado e eles já fazem os cursos lá no direito sistêmico, tá bom? Quem mais, gente? Tem mais alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram perguntar? O que dá para tratar aí? Se alguém já passou por alguma experiência de constelação e queira falar aqui também. Bom, sem mais dúvidas, eu vou tirar aqui uma cartinha, tá? Desse oráculo incrível da Rosiane. Bom, saiu essa cartinha aqui, ó. Sua mãe tem uma dúvida, Bibi? Manda aí que eu já respondo. Saiu essa carta e ela fala sobre a alegria é o combustível de quem está na vida. Vamos lá, a Bia mandou. A constelação serve para cura afetiva? Então, no começo da live eu estava falando um pouquinho sobre essa questão, tá? Se a gente tem uma dinâmica adoecida no nosso sistema de origem, muitas vezes a gente leva esse padrão dessa dinâmica adoecida para os novos relacionamentos. Então é legal, tá? Pelo menos quando eu vou constelar, eu converso com a pessoa antes para entender qual que é a questão dela e a gente faz a constelação. Então, por exemplo, se eu tenho no meu sistema padrões de separação ou de relacionamentos com uma certa agressividade, então por aquela necessidade de eu pertencer àquele meu sistema de origem, eu acabo repetindo esse padrão de relacionamento nos próximos relacionamentos que eu tenho. E não só relacionamento afetivo íntimo, mas relacionamentos com amigos, no trabalho. Por quê? Por essa necessidade que nós temos de pertencer ao nosso sistema de origem, a gente acaba trazendo aquela dinâmica para os novos sistemas que a gente acaba entrando, tá? O primeiro sistema que a gente participa na nossa vida é o sistema do útero da nossa mãe, né? Então, aquela ligação que eu tenho com aquele útero, com aquela mãe. Quando eu nasço, eu acredito que eu sou uma extensão daquela mãe. Conforme eu vou crescendo, eu começo a interagir com o meu meio, e aí eu começo a me integrar com aquele sistema, mãe, pai, irmãos, enfim. Eu cresço mais um pouquinho, eu começo a fazer parte do sistema ali da onde eu estudo, cresço mais um pouquinho, também faço parte daquele sistema onde eu vou trabalhar, e assim vai, eu vou ampliando a minha conexão com diversos sistemas, tá? E aí depois eu tenho a necessidade, né, tenho a vontade, na verdade, de formar um novo sistema, e aí eu me uno a alguém, né, e aquela união pode gerar ou não novos membros, né? E aí eu penso em ter filhos e assim vai. A questão é que às vezes a gente está tão preso ali, né? Com aquele sistema inicial, às vezes eu não consegui me desconectar daquele meu primeiro sistema que era o útero da minha mãe, e eu não consigo ir para novas dinâmicas na minha vida, para novos sistemas. Eu tenho dificuldade, né? Para mim é estranho, eu sinto que falta algo, eu sinto que tem alguma coisa fora de lugar. Então, é nisso que a constelação trata, né? Ela traz pra gente um novo olhar para esse sistema. A constelação, ela permite que a gente se coloque no nosso lugar, que a gente perceba que nós já somos adultos, e eu não preciso continuar preso lá naquele útero da minha mãe, né? Ou na falta que eu identifiquei que o meu pai fez, por exemplo, né? Deixa eu ver o que mais. Bom, eu acho que tirou a dúvida de todo mundo. Mais alguma dúvida, mais alguma questão? Alguém quer falar um pouquinho de alguma constelação que fez, que sentiu, o que trouxe de retorno? Bom, eu acho que a gente finaliza por aqui. Vou dar mais alguns segundinhos aí para ver se alguém se manifesta.
Eu espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo. Semana que vem eu vou trazer um novo tema, tá? Eu vou lançar lá no Instagram. Bom, a Sandra falou que gostou da explicação, não serve para todos, né? Para mim também é uma questão que eu sempre revisito, por mais que eu conduza constelações, eu também sou constelada por outros consteladores, então tem questões que a gente consegue tratar em outras vertentes e tem questões que a constelação é muito pontual, é muito efetiva, né? É muito benéfica pra gente, porque volta e meia a gente acaba se emaranhando em situações que a gente fala, nossa, mas de novo isso, né? Então a constelação ela permite a gente ter um novo olhar. O que mais? Bibi falou que tirou a dúvida dela. Legal, Bibi. Gratidão de quem entrou na live, gratidão de quem assistiu e de quem ainda vai assistir. Tá? Porque depois eu vou baixar ela e também vou subir lá no YouTube, então tem um canal no YouTube também, gerando conteúdo para vocês. E entendam que esses conteúdos que vocês têm acesso agora nessa época, tem uma galera muito legal aí gerando bastante conteúdo, né? Para todo mundo, também é um processo terapêutico, né? Quando a gente tem acesso a informações importantes que pode trabalhar e melhorar o nosso dia a dia, o nosso olhar de como a gente funciona, de como o nosso meio funciona, também é uma terapia. Então sigam aí pessoas, a Vanderly tá com uma bateria de lives aí no canal dela, com uma galera aí bem diferenciada. Parabéns, Van. Então sigam esse pessoal, absorvam esse conteúdo, comecem a refletir sobre a vida de vocês. Não adianta a gente ir para um processo de constelação sem estar aberto a olhar essas questões, porque às vezes eu cristalizei tanto que lá no passado, sei lá, minha mãe fez falta, né? Porque de repente era uma mãe que precisava trabalhar para sustentar aquela família, e eu fiquei tão ali naquela cristalização que minha mãe fez falta, e eu cresço, continuo cobrando isso da minha mãe, isso também gera um desequilíbrio, né? Lembra lá da lei do equilíbrio entre dar e receber? Aquela mãe deu o que ela tinha, ela não deu mais nem menos, ela deu o que ela tinha, né? E quando a gente abre uma constelação, a gente vê que às vezes aquela mãe também não teve com a mãe dela, por uma questão ali daquela época que aquela mãe viveu, né? Que aquela avó viveu. E de repente a bisavó, a mesma coisa, gente. Nós somos um país construído de imigração, de processo de escravidão. Então, o nosso sistema, né, ele vem de toda essa história. E às vezes a gente está cobrando algo de um pai, de uma mãe que eles não tiveram, né? Por exemplo, eu nasci nos anos 80. Quando eu nasci ainda tinha a ditadura, né? E antes disso, a gente teve diversas questões, né? Na década de 40, questões de guerras. Então, os nossos antepassados vivenciaram isso. Um exemplo, quando começou a época da quarentena, eu sentia, né, uma sensação interna de um medo que eu não sabia de onde vinha. E aí, quando a gente abre uma constelação, a gente vê que, de repente, o antepassado nosso passou por uma situação de medo, uma situação de falta, né? Eu sinto que vai me faltar comida. E nunca me faltou comida. Desde que eu nasci, meus pais sempre me nutriram. De repente, não é uma falta de comida, é uma falta de nutrição emocional, ou é uma falta de comida que um bisavô meu teve. E a gente acaba trazendo isso para o dia a dia, né? E desenvolve aí uma questão de sobrepeso, enfim, diversas questões que pode ser olhada também na constelação. Deixa eu ver, a Sandra falou verdade, isso mesmo, quero fazer. Então vem, Sandra, vem segunda-feira conhecer esse trabalho online. A Van também falou, gratidão, você é a contribuição da nossa vida. Todos nós somos contribuições, um da vida do outro. Ali também. A Memphis falou agora, emoções e comportamentos fica preso no DNA? Sim, tá? O que acontece, tá? Eu vou falar em duas vertentes. E quem não acreditar em uma delas, tudo bem. Também funciona a constelação. Mas como eu tenho um olhar, né, reencarnacionista, eu vou trazer essa informação para vocês também, tá? Então, vamos olhar para a vertente da reencarnacionista. Então, nós somos seres
cósmicos e universais. E antes da gente vir, a gente faz um planejamento estratégico, né? E, de acordo com o desafio que a gente escolheu naquele planejamento estratégico, a gente vai sintonizar com famílias que têm aquela energia para a gente trabalhar. Aí a gente nasce, vive e cresce cheio de trauminhas lá, né? Que a gente, até do tirar a chupeta, às vezes a gente pega um adulto que tá com aquele trauma ali cristalizado, certo? Quanto mais a questão das dinâmicas familiares. Então a gente tem essa impressão lá na nossa essência, lá naquele planejamento estratégico que a gente trouxe, tá? De acordo com o desafio que eu precisava viver. Na questão do DNA, a gente traz essa informação no nosso corpo, porque o nosso corpo é uma parte do corpo dos nossos pais, que é uma parte do corpo dos nossos avós, dos nossos bisavós. Então, se um antepassado nosso, um bisavô, um tataravô, cristalizou uma sensação de medo intensa, com certeza, na ponta que eu sou, isso vai reverberar mais fortemente. Se ele cristalizou uma questão de fome intensa, de falta intensa, isso vem reverberando para cá e isso está no nosso corpo físico. Então, eu até digo para as pessoas que acreditam nessa questão reencarnacionista, espiritual, enfim, né? Que, é claro, a gente sintonizou com tudo isso porque foi o que a gente planejou para a nossa vida, mas a gente ainda tem o desafio dessas sensações, dessas emoções que a gente traz no nosso corpo, sim, tá? A constelação, ela auxilia a olhar isso também, né? Não na questão reencarnacionista, mas nessa questão dessas impressões que a gente traz no nosso corpo. Mas a premissa dela é tratar pertencimento, hierarquia e equilíbrio. Então, eu tenho a necessidade de pertencer a algo, eu tenho o meu lugar nesse lugar que eu pertenço, né, nesse sistema que eu pertenço, e eu preciso ter um equilíbrio entre dar e receber. Então, eu não dou mais do que eu tenho e eu não recebo mais do que eu posso. Então, esses são os pontos principais da constelação. O que mais, gente? A gente já está finalizando aqui também, já está chegando nos momentos finais. Se alguém tiver mais alguma dúvida, quiser falar mais alguma coisa, senão a gente vai finalizar por aqui, tá? E quem quiser, ou quem for constelador e quiser, eu utilizo essas cartinhas no final da constelação para trazer uma mensagem ali, né, para aquele trabalho que foi feito. É muito legal. Eu indico para vocês. Eu também utilizo, né, um outro cardzinho de apoio durante o processo da constelação. E aí fica a critério de cada um, né? Tem diversos no mercado, tem do professor Fernando, doutor Fernando, desculpa. Tem esse outro aqui, ó. Vou mostrar para vocês que eu também utilizo. É bem bacana. Esse aqui, ó, é bem legal. O Joey também acabou de entrar. Joey, a gente já tá no final. Se você quiser pegar essa live do começo, depois ela vai ficar disponível aí no Instagram, tá bom? Então, boa noite. Eu espero vocês daqui a pouquinho, às 19h10, lá no Instagram do Espaço Evolução do Ser. Eu vou estar com o João. Ele vai falar sobre Roda da Fortuna, do mapa astrológico. É uma informação super legal, então quem curte de astrologia, entra lá. Semana que vem, lá no Espaço Evolução do Ser, às 19h10, eu vou estar com uma pessoa falando sobre carreira, tá bom? Então, para quem é terapeuta, o meu trabalho é bem forte aí também com terapeutas, né? Quem é terapeuta, quiser saber sobre carreira, até quem não é terapeuta também, é uma pessoa do mercado, não é terapeuta, que vai estar lá comigo semana que vem, então vai ser bem interessante, vai ser um novo desafio. E o assunto da semana que vem eu posto aqui durante a semana. Eu ainda estou pensando se vai ser uma enquete para vocês sugerirem um assunto, ou se eu já vou trazer o tema pronto. Estou avaliando ainda, é tudo muito novo. E aí eu posto no Instagram, segue, quem não está me seguindo, segue no Instagram. Quem vocês perceberem que precisa saber aí desse bate-papo que a gente teve hoje, encaminha essa live para essa pessoa, porque o intuito é que as pessoas tenham a informação para aquilo que realmente ela precisa olhar.
Então, de repente, vocês passam para alguém e a pessoa fala, ai, não é a minha hora ainda, eu não entendi muito bem. Então, não é o tratamento indicado para ela, ou ela não está aberta para aquele tratamento. E tem algumas pessoas que vai falar assim, nossa, que legal, vou participar, vou olhar, vou entender. Tá bom? Então, um grande beijo para vocês, boa noite aí todo mundo. E até sexta-feira que vem às 18 horas aqui no meu Instagram.